Sejam todas bem-vindas, sejam todos bem-vindos ao canal O Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Estamos lendo juntos agora o livro de Apocalipse, comentando, né? Estamos fazendo esses comentários à medida que a gente vai lendo. E vimos, né, até agora, que o tema central dessa revelação, o tema central desse livro, é a Igreja e o Império Romano. Tudo que trata desse livro trata sobre a Igreja e o Império Romano. É claro que essa igreja ela vai passando por transformações. Esse Império Romano também vai se transformando ao longo da leitura que nós vamos fazendo. E é muito interessante, quando a gente começa aqui no capítulo 2, do versículo 1, falando sobre essas 7 igrejas, né, a qual foi endereçada o livro, a qual foi entregue essa profecia, ou seja, Jesus está falando para a sua igreja. A gente vê gradativamente que dessa igreja de Jesus Cristo vai surgindo uma outra igreja. De um pequeno desvio que aparece já, né, no início da igreja, carta de Éfeso, nós vamos vendo que isso vai tomando uma grande proporção, até chegarmos aqui na igreja de Pérgamo, final do capítulo 2, onde aparece a figura de Jezabel, né, que no Velho Testamento era mulher de Acabe, uma mulher que Acabe tinha casado com ela, e ela era de um outro povo, e ela trouxe para dentro de Israel o culto aos Baals, né? E há um embate do profeta Elias, né? É muito interessante isso, porque isso aponta, né, para que nós possamos entender o que está acontecendo aqui dentro da igreja, fazer essa menção do que aconteceu com Israel. Nós temos falado várias vezes aqui que a apostasia de Israel começa lá no livro de Juízes, quando o povo pede a Samuel para ter um rei como as demais nações. E é justamente isso, entregar o poder na mão de um homem, que vai fazer com que Israel se afaste do verdadeiro Deus, se corrompa por causa desses reis. E um exemplo é o rei Acabe, né? Nessa época Israel já tinha se separado, né? Havia tido o cisma de Israel, 2 tribos haviam ficado com Davi, que é a tribo de Judá, capital em Jerusalém, e os demais tribos haviam se ficado em torno ali da cidade de Samaria. E essas 10 tribos vão se corrompendo, eventualmente também a Judá vai se corromper e culminar no cativeiro, né? E lá no cativeiro também o povo de Deus vai receber uma revelação apocalíptica, né, no livro de Daniel. E é muito interessante, porque quando a gente lê Apocalipse, ele vai fazendo menções de coisas que aconteceram com Israel no Velho Testamento, porque, num certo sentido, Israel é a igreja do Velho Testamento, assim como a igreja é o Israel do Novo Testamento. E o que nós temos aqui? Gradativamente, começando ali com a questão dos apóstolos, né? Começou a surgir ali em Éfeso pessoas que queriam ser apóstolos, mas não ser apóstolos de Cristo, dentro do que é o ministério apostólico, mas eles queriam ter governo. Essa ideia de ter governo, de ter poder, é uma coisa que sempre aparece, né? É o resultado lá do pecado, né? O homem querendo governar os outros homens. E aqui, esse espírito, né? Ou esse pecado não tratado
vai se manifestar no início da igreja com os falsos apóstolos, e entre esses falsos apóstolos, Nicolau, o prosélito, segundo vários historiadores e segundo os antigos pais da igreja, lá no começo, depois da morte dos apóstolos, eles identificaram que esse Nicolau prosélito teria dado nome ao nicolaísmo, né? E que realmente ele começa com esse Nicolau se dizendo apóstolo e vai culminar em uma série de desvios, mas o mais interessante é que ao ser citado o nicolaísmo aqui já na igreja de Efésios como obra relacionada a esses que diziam ser apóstolos e não eram, o nome Nicolau deriva de uma palavra grega cuja tradução é aquele que quer ter domínio, estar acima dos demais, ter controle sobre o povo, né? E é interessante esse termo nicolaísmo por causa do nome grego e também pelo que foi na história, mostrando aí o começo da grande apostasia. E essa apostasia ela vai seguindo aí, né, pela igreja de Pérgamo, onde as obras do Nicolaíta já era uma doutrina. Nessa época, nós sabemos que a igreja surgiu, os chamados bispos, não como liderança, não como pastoreamento, não como orientação aos novos convertidos, mas como governo mesmo, como domínio sobre a igreja. Então, nesse tempo já temos aí, Jesus está mostrando, está profetizando o que queria acontecer, surgiria o governo dentro da igreja, a hierarquia de poder, ou seja, as igrejas de Jesus, cujo único pastor é o próprio Senhor Jesus, e que conduz a igreja através do seu Espírito, no coração de cada um que faz parte dessa igreja. Essa igreja passa a ser governada por homens e por doutrinas, né? Sabemos que vai haver essa aproximação, depois daquele período de perseguição, aproximação com o Império Romano, ali a partir de Constantino, o Grande, né? E essa igreja vai acabar se tornando uma igreja oficial do Império Romano. Veja bem, o povo de Deus que foi perseguido, a gente vê isso na igreja de Esmirna, né? Representa o povo, os mártires, aqueles que morreram pela fé, que foram violentamente perseguidos pelo Império Romano. Agora nós encontramos uma outra igreja, aqui em Pérgamo, que é relacionada aqui a Jezabel, a mulher de Acabe. Então, essa igreja, ela casa, né, também com o Império Romano, ela se torna esposa do Império, e a partir daí nós não temos mais apenas uma única igreja, que é o povo de Deus. Essa igreja vai passar a ser perseguida por essa outra igreja que casou com o Império Romano, e a história dá testemunho disso, né? A igreja que era perseguida passou a perseguir. E todos aqueles que não se submetiam aos bispos da igreja, todos que não se submetiam ao credo, que vai se tornar um credo oficial, né? E todos aqueles que de alguma forma pensavam diferente ou não estavam satisfeitos com esse casamento da igreja com o império, vão receber a alcunha de hereges, né? E aí nós vamos encontrar a igreja entre as heresias, né? A igreja continua sendo o sinônimo de pessoas, de povo, né? Cujo único pastor é o Senhor Jesus Cristo, guiada pelo Espírito, né? Sem esse governo humano ligado ao Império Romano. Então nós vamos ter duas igrejas que vão aparecer muito nesse livro de Apocalipse. E é o que nós temos aqui no capítulo 3 da igreja de Sardes, presta bem atenção. Ao anjo da igreja de Sardes escreve: isso diz os 7 Espíritos de Deus. O que tem os 7 Espíritos de Deus.
novamente o número 7, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus. É obviamente que esses 7 Espíritos é o Espírito de Deus, mas que está na sua igreja, por isso que aparece aqui o número 7. E as 7 estrelas, que são os mensageiros da igreja, aqueles que têm o espírito da profecia, que é muito falado nesse livro de Apocalipse. Esse espírito da profecia é a palavra de Deus. São aqueles que têm, de fato, a palavra de Deus para a sua igreja. Essas são as 7, representam as 7 estrelas, né? E porque aquilo que já estava sendo pregado, né, nessa igreja, que foi se corrompendo até chegar a essa Jezabel, que casou com o Império Romano, obviamente que esses pregadores, esses bispos, eles não têm o espírito da profecia, eles estão ensinando aquilo que não é a palavra de Deus. Mas Jesus tem tanto o Espírito como a palavra de Deus, o Espírito da profecia. E é assim que Jesus se apresenta à igreja de Sardes. E ele diz assim: conheço as tuas obras, tens nome de que vives, mas está morto. Aqui é como Elias foi enviado a Israel como profeta para tentar trazer Israel de volta ao Senhor. Deus está falando através daqueles que têm o espírito da profecia naquele tempo. E essa é a mensagem para a tal da igreja que está casada com o Império Romano, a Jezabel, mulher de Acabe. Tem nome de que vives, mas estás morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Então havia um remanescente já. A igreja agora aqui é um remanescente. Ela não está com o grande grupo que se uniu ao império. Ela é um remanescente, por isso vem essa palavra aqui. Ser vigilante. Isso é uma palavra para o anjo da igreja, aqueles que têm o espírito da profecia. E confirma o restante que estava para morrer, pois não tenho achado as tuas obras perfeitas diante do meu Deus. Lembra-te, pois, de que recebeste e ouviste, e guarda-o, e arrepende-te. Mas se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas, novamente vai falando desse remanescente, algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, pois são dignas. O que vencer será vestido de vestes brancas. De maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É muito interessante isso aqui. Primeiro porque essas vestes brancas, em algum lugar aqui no Apocalipse nós vamos ver, representa as obras de justiça dos santos. E por que ele está falando dessas obras de justiça aqui? Porque é impressionante. Veja bem o que estava acontecendo nesse tempo. Para isso nós temos a história, você pode dar uma estudada sobre isso e ver que realmente isso aqui aconteceu e ainda acontece. Presta bem atenção. Uma das características da Igreja de Jesus Cristo era o espírito da paz.
É, e uma das razões que levou o Império Romano a perseguir a igreja no começo era o fato de que o cristão naquele tempo, o tempo da igreja fiel, muitos soldados, quando se convertiam, eles deixavam o exército. Ou seja, nenhum cristão verdadeiro faria parte do exército romano. Porque as nossas armas, como ensinou o apóstolo Paulo, não são armas carnais. A nossa guerra não é uma guerra desse mundo. É uma guerra da luz contra as trevas, da justiça contra a injustiça. Então, esse era um problema naquele tempo. O fato de muitos soldados se converterem e abandonarem suas espadas. Isso também foi profetizado pelo profeta Isaías sobre o reino de Deus, que Jesus trouxe com ele. Lá no profeta Isaías diz que eles converteriam suas espadas e lanças em podadeiras, né? E é uma profecia interessante, justamente mostrando o reino de paz. O reino de Jesus Cristo é o reino de paz. Eu estou falando isso agora porque uma das coisas que essa igreja corrompida, que ainda existe até hoje, é a questão das armas, né? É a questão de ir à guerra. Nós temos nações que se dizem cristãs, que são nações aguerridas. Você vê, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foram guerras feitas entre nações que se diziam cristãs. Pessoas que frequentavam a igreja em diferentes países deixaram a sua Bíblia e pegaram armas para fazer uma guerra. Não é à toa que hoje o ateísmo toma conta da Europa. E isso mexeu com o mundo naquele tempo, abalou as estruturas desse cristianismo falso, que é justamente a guerra. Então essa questão da espada, da guerra, era uma questão muito séria para os cristãos. Se converter significava abrir mão da espada e passar a lutar numa outra guerra, com outras armas, que são as armas espirituais. E nessa época aqui, da igreja de Sardes, a partir de Constantino, você vê como é que a coisa mudou? Para você fazer parte do exército romano, você tinha que se converter ao cristianismo. Você tinha que ser dessa igreja, da Jezabel, da mulher de Acabe, daquela que introduziu o culto a Baal no lugar do culto a Deus. Então, na verdade, esse cristianismo que está surgindo aí, romanizado, casado com o Império Romano, não adora o verdadeiro Deus, não adora a Jesus Cristo, nem ensina o que Jesus ensinou. Quando exige, por exemplo, que para fazer parte do exército, envolvido em guerras, em batalhas, em morte, derramamento de sangue, precisava ser da igreja. Olha que coisa interessante. Ser cristão, no tempo anterior, era motivo de ser perseguido. Agora, a que persegue exige que para fazer parte desse exército perseguidor, esse exército envolvido em guerra, derramamento de sangue, batalhas, conquistas terrenas, precisa ser cristão. Vamos lembrar também que essa igreja ela vai se tornar a igreja oficial do Império Romano, e quem não fizesse parte dessa igreja não conseguiria viver bem dentro do Império, né? E eventualmente até ser perseguido. Então o Império Romano começou a perseguir quem não era cristão, fazendo com que muitas pessoas entrassem para a igreja sem ser através de uma verdadeira conversão a Cristo. Então nós estamos vendo uma igreja que se forma, que cresce dentro do Império agora.
Porque a igreja cresceu muito quando ela foi perseguida. O sangue dos mártires foi a semente da verdadeira igreja de Deus. Mas agora a perseguição, o medo de ser perseguido, o medo de ser cidadão de segunda categoria do Império Romano, vai levar muitos a entrarem para a igreja e fazerem parte do cristianismo. É nesse tempo que a igreja vai criar o batismo infantil, por exemplo, onde o indivíduo já nasce dentro da igreja, já nasce por decisão dos seus pais a ser um cristão. Isso é pelo fato de não haver mais conversões dentro dessa igreja. Ou pelo menos muita gente que entrou não era verdadeiramente convertido. Então eles não tinham problema nenhum de fazer parte do exército romano e sujar as suas vestes. É por causa disso que faz essa referência aqui das vestes brancas. Uma outra referência que é feita aqui também é de não ser riscado do livro da vida. Por quê? Porque nesse tempo já começa, né, surgir entre os bispos um bispo mais poderoso, que era o bispo de Roma. Lembra que a igreja está espalhada dentro do império e havia um bispo de Roma que gradativamente vai ter o seu poder acrescido, principalmente depois que os germânicos se converterão a essa igreja e que Pepino Breve, ao conquistar, né, através dos seus exércitos, conquistar a Itália, vai doar ao bispo de Roma, vai se tornar um território pertencente ao bispado de Roma, e esse bispo de Roma, ele irá se tornar o Papa, né? Ou seja, essa hierarquia de poder de governo na igreja vai culminar em um pontífice que estará acima de todos. E vai começar a excomunhão, né? Aqueles que não se submetem, aqueles que não obedecem, aqueles que pensam diferente, aqueles que reúnem fora desse controle da igreja, chamados de hereges, vão começar a ser excomungados e perseguidos. E a excomunhão era justamente isso, né? A crença que a igreja tinha que o Papa, né, e os bispos também tinham esse poder de riscar as pessoas do livro da vida, de condená-las ao inferno. E é por isso que Jesus aqui diz, falando aqui sobre isso, ele fala: o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, mas confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ou seja, quem são os que vão vencer? São aqueles que não estão dentro dessa igreja, não fazem parte disso, não se corrompem com o ensino falso dessa profetisa chamada Jezabel, e eles vão sofrer perseguição, e eles vão sofrer excomunhão, mas Jesus está dizendo que eles vão vestir vestes brancas, que são as obras de justiça dos santos, e eles terão seu nome escrito no livro da vida. Que Deus nos abençoe.